Estamos aqui em um Patroa Flix, em um AulaCast, com uma convidada muito especial. Eu queria que vocês estivessem aqui. Ai, gente, calma. Calma que meu coração parou. Vendo a beleza, o carisma dessa mulher. E eu gostaria que você se apresentasse pra gente. Quem és tu? Gente, meu nome é Lucy, eu sou camgirl, eu vendo conteúdo, eu sou performer, palidancer, também faço performances de BDSM como bottom, então shibari, cenas de dominação e submissão. E a Laura me convidou aqui pra gente conversar um pouquinho sobre camming, sobre as coisas que ninguém fala pra você no camming e sobre algumas coisinhas aí que podem nos ajudar a ter um dia a dia melhor no nosso trabalho e também ganhar mais dinheiro. Eu acho que nada melhor do que trazer para falar uma pessoa que vive aquilo que se fala. Então, principalmente nas aulas, eu tenho comentado muito sobre essa questão. Para você aprender com alguém, para a pessoa ensinar algo, ela tem que fazer este algo. Então, eu gostaria muito que você começasse contando pra gente como você começou, mas antes disso, eu sei que a senhora tem uma trajetória aí que veio antes do camming, que a gata, ela é uma gata estudada. Então, eu gostaria de saber como foi a sua trajetória de vida até chegar aqui, por que você está fazendo isso? Então, vamos lá. Bom, mencionou que eu sou uma gata estudada. Sim, eu sou de exatas, na verdade. Eu sou uma pessoa que trabalha com tecnologia, com sistemas, que sempre trabalhei em grandes empresas, enfim, fazendo tanto essa interface do negócio com a tecnologia e também criando tecnologia e estudando tecnologia, consumindo, controlando qualidade. Eu gosto muito de fazer isso. Mas eu também gosto muito de tudo que é ligado ao corpo, as artes do corpo, a própria sexualidade, erotismo. Sempre foi um universo que me atraiu muito. Além de ter sido sempre uma pessoa muito estudiosa, muito meio nerdola, assim, que passava grande parte do seu tempo estudando. Eu também fui da dança, eu tenho um background de dança que vem desde muito cedo, desde que eu era criança. Na verdade, eu comecei a fazer dança porque eu tinha uma bolsa na escola particular que eu fazia. E essa bolsa, ela exigia que eu fizesse atividades extracurriculares. E aí Que nem aquela bolsa desportiva dos Estados Unidos, mais ou Sim. menos. Aqueles programas de... Sim. E aí eu fui, assim, meio de saco cheio. Tipo, vou ter que fazer alguma coisa... Porque o que eu queria era estudar numa escola boa, isso eu na quinta série. Cara, gente, ó. E aí eu comecei a fazer dança ali, nesse contexto. E eu descobri que eu gostava muito disso, que eu era muito boa. E a professora que dava aula de dança na escola me chamou para fazer aula também com bolsa no estúdio, onde ela dava aula. Então, eu fui sempre vivendo essas duas coisas em paralelo, assim. E aí eu acho que uma coisa importante para falar desde já é que eu gostaria que você que está assistindo percebesse que as pessoas que estão no topo, elas sempre estiveram no topo em tudo na vida delas. A gata estava contando aqui pra gente antes que ela tem 2 faculdades na USP. Ela conseguiu bolsa em escola particular na quinta série, ela conseguiu bolsa de dança. Então não são pessoas que, não deu nada certo na sua vida, então eu estou aqui hoje fazendo isso. Muito pelo contrário. A pessoa que é da elite, ela sempre teve uma mentalidade de evolução, de crescimento, de desenvolvimento em áreas que não tem, às vezes, nada a ver. O que tem a ver engenharia com dança, com biologia, com ser gostosa? Sim, e eu acho que também é levar a sério as coisas que você faz, independente da natureza delas. Eu ouvia muito da minha mãe, tipo, você perde muito tempo ensaiando para sua apresentação, você podia estar estudando mais. Só que eu falo, se eu estudar mais, eu já tirava 10, eu vou continuar tirando 10. Então, eu levava a dança, os ensaios, os estudos. Era, gente, comecinho dos anos 2000, comecinho da internet.
eu ficava que nem doida pesquisando história da peça que a gente ia fazer no balé. Isso na época que tudo era mato, Tudo tá? era Internet mato. de escada, meus filhos. Só Total. quem viveu sabe. Depois da meia-noite para cobrar um pulso, ou final de semana. Então, assim, eu levava a sério a dança tanto quanto eu levava os estudos, mesmo as pessoas falando que era algo que tinha menos valor, digamos assim. Eu via valor naquilo, e principalmente porque era algo que eu gostava. Dançar à tarde me fazia estudar melhor no dia seguinte de manhã. E vice-versa. Então, né, o corpo atua, a mente descansa, a mente descansa. E as pessoas às vezes também não dão a devida importância pro quanto você precisa. Vamos colocar ali um lazer ou uma atividade que seja mais criativa, mais assim. Muitas vezes serve como um contraponto daquilo que você está fazendo, de como a sua produtividade melhora, simplesmente de você estar fazendo algo que te dá prazer. Totalmente. E você também está desenvolvendo outras inteligências quando você está fazendo essas atividades. No teu caso, com certeza. Uma nerdola de exatas, mas por conta da dança aprendeu sobre expressão corporal, desenvolvimento, relacionamento com as pessoas, porque a gente sabe que tudo na vida é sobre pessoas, e no mercado adulto as pessoas têm muita ilusão de que é sobre sexo, sobre putaria, sobre orgia, e no fim das contas é sobre intimidade, conexão, pertencimento, afeto. Então eu gostaria que você falasse quando você iniciou seus estudos acadêmicos e onde que entrou o trabalho adulto na tua vida. Certo. Aí, fazendo, né, um grande corte para a vida adulta, eu precisando muito buscar uma válvula de escape para uma rotina pesada de estudo, para uma rotina pesada de trabalho. Aquela coisa que todo trabalhador estudante paulistano conhece, de passar horas no transporte público, estudar de manhã, trabalhar de manhã e à tarde, estudar à noite, rotina muito puxada. Eu falei, chegou um momento que abriu uma brechinha ali na minha agenda, que quando eu saí, comecei a fazer estágio, estava com menos matérias, tenho um tempinho, vou buscar uma atividade. E aí eu me reconectei direto com aquela Luciana criança que amava fazer aula de dança. E fui buscar, né, fazer a dança na vida adulta. Que é muito diferente, né? Quando você chega pra fazer aula, você é uma criança, o seu corpo tá se formando, a sua memória muscular tá se formando, as coisas, elas vêm muito fácil. Agora, quando você é uma adulta estressada, que trabalha, que estuda, que passa horas no transporte público, que vive cansado. Você já chega na aula com uma carga. Você chega na aula com uma carga. E aí, se você vai fazer uma aula de dança que te frustra, que você percebe que você não tá ali acompanhando o ritmo da turma, que tem professoras ou professores muito exigentes. Ser exigente é bom, mas exigentes no sentido de aquela falta de acolhimento e de empatia, né, com a realidade do aluno. Então, é muito difícil você chegar num lugar que você se sinta à vontade. E os lugares que tem uma filosofia de venha com o corpo que você tem, com as habilidades que você tem, com a disponibilidade que você tem, porque nós entendemos que vocês são adultas e estão aqui para praticar uma atividade diferente, são justamente os lugares que ensinam pole, que ensinam twerk, que ensinam danças mais ligadas ao exótico, à vida noturna, do que as escolas de jazz e de balé. Um balé e afins. Tradicionalíssimo, entendi. Então, eu caí nessa comunidade, que não são só estúdios, são comunidades, são lugares cheios de mulheres que estão lá com a sua história, com os seus corpos, com a diversidade dos seus corpos. E o pole em si, que foi a modalidade que eu comecei fazendo, que eu comecei retomando, Tadinha, você tá tremendo, você tá nervosa? eu tô nervosa. Gente, ela tá indo tão bem. Eu quero vocês assistindo, deixando comentários aqui para a nossa gostosa. Tadinha, ela ficou... eu olhei e ela tá assim. Aí eu tipo,
Eu tenho uma tendência de tremer, mas eu tô um pouquinho nervosa assim. Agora ela vai tremer mais só porque ela ganhou beijinho, mas tudo bem, eu dou mais beijinho. Ai, meu Deus. Surra de beijinhos! Vou me desconcentrar. Mas acho que você acabou não falando. Você estudou exatamente o que e onde e por quê? Você diz Academicamente? Isso. Então, eu fiz primeiro engenharia ambiental na USP. Eu sou do Paraná, né? Eu vim morar em São Paulo com 16 anos. Eu finalizei meus estudos aqui. E eu passei um intervalo cuidando da minha sobrinha, neném, que minha irmã tinha acabado de ter filho, mas ela ainda estava na faculdade. Então eu cuidava da minha sobrinha para minha irmã poder estudar. E em paralelo a isso eu fui fazer cursinho. Eu me formei no ensino médio com 16 anos. Uhum. Fiquei esse tempo cuidando da minha sobrinha e estudando para o vestibular. E aí eu consegui, quando eu tinha 19, eu entrei na faculdade. Na verdade, é uma correção, né? Eu não cheguei a me formar em engenharia, eu saí antes. Porque na engenharia eu conheci um grupo de extensão que era voltado a trazer mais mulheres para os estudos sobre tecnologia. Sobre software livre, sobre segurança da informação. E aí você acabou de migrando de uma área de menos exatas para uma área de mais exatas. Sim, aí eu fui para a área mais computacional, que nesse grupo de extensão eu percebi que eu gostava muito disso. Além disso, engenharia na USP é um curso de período integral e estava muito difícil para mim fazer sem trabalhar. E estava muito difícil trabalhar fazendo aquele curso, que era, né, uns bicos, aula particular, vender bolo, esse tipo de coisa. E o curso de sistemas de informação, ele existia no período noturno. Então eu conseguia ter um trabalho, né, das 8 às 18 horas e fazer faculdade. Então eu fiz essa migração tanto, né, pela afinidade com o assunto, quanto pela viabilidade de rotina. Ficava muito mais Mas mesmo assim, gente, olha só, ela já tinha passado no vestibular, já tinha conseguido bolsa, então já é uma pessoa que você vê que tem ali uma substância. Sim. E isso é algo que a gente estava conversando um pouco antes de gravar a aula, que é algo que incomoda muito no mercado adulto, é essa visão de se nada der certo, eu faço isso. Então faz. Então faça. Faça e faça dar certo, quero Faça e faça dar certo. Porque existe esse estigma de que é um trabalho fácil, é um dinheiro fácil, é uma coisa que qualquer um faz. A grande questão que ninguém te fala é que, assim como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, você tem que estudar, se dedicar e fazer acontecer. Não é simplesmente eu existo, então eu estou milionária. Então você já está dando um excelente passo, estando aqui, estudando, se qualificando, encurtando os seus caminhos. Porque o que a gente vai falar aqui são coisas que ninguém vai te falar. Porque ninguém sabe, ou porque teve que aprender batendo a cara no muro. E você não precisa bater a cara no muro. O objetivo de você estar aqui, como a gente já falou nas aulas anteriores, o esperto aprende com os erros dos outros. O burro aprende quebrando a cara, dando murro em ponta de faca. Você não precisa dar murro em ponta de faca. Você pode vir aqui e já pegar... Tem gente que nem dando murro em ponta de faca aprende, né? Continua lá. Eu acho muito triste, e isso eu não vou falar nem do mercado adulto, tá? Eu vou falar da mentalidade da pessoa. A pessoa que trabalha numa lanchonete a vida inteira, você chega pra ela e pergunta alguma coisa do cardápio, não sei, vou olhar. Gente, você trabalha fazendo aquilo ali a vida inteira. Você não decorou o cardápio? Você não sabe como que funciona? Então é uma falta de interesse, né? É uma falta de cabeça mesmo. E aí pode ser, cara, trabalhando numa lanchonete, sendo caixa de farmácia ou vendendo conteúdo. Porque não é sobre o mercado que você tá, é sobre a pessoa que você é. E aqui estamos vendo uma pessoa que já era brilhante em outras áreas da vida. Se ela fosse vender bolo, como ela falou que vendeu, ia se dar bem. Foi olhar criança, se deu bem. Foi dar aula particular, se deu bem. Porque é sobre a pessoa que ela é.
Não é sobre o mercado que ela tá, o que ela tá fazendo. É sobre quem ela é. É sobre isso aqui, ó. Não é sobre isso. E é isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender sobre o mercado adulto. Colocam um estigma, uma máscara de você é isso, o que te define é isso, é porque você é gostosa. Como se ser gostosa fosse ser crime? Um absurdo, e como se ser uma gostosa, inteligente, que gosta de ser gostosa e ganha dinheiro sendo não apenas gostosa, mas também gostosa. Aí piorou. Que na verdade o problema nunca foi existir uma sexualização da mulher, porque todo mundo sexualiza a mulher. Todo mundo. O problema é quando a mulher ganha dinheiro de forma consentida, porque mesmo que alguém te sexualize e venda vazadinhos, tá tudo tranquilo. O problema é quando a própria mulher resolve ser dona do corpo dela. Aí todo mundo quer se meter. É a sociedade, é o governo, é o parceiro, é a família, são as outras mulheres. Todo mundo acha ruim quando a mulher resolve ser dona daquilo que é dela. O problema é o consentimento da mulher sobre as próprias decisões da vida dela. Porque enquanto tem outras pessoas lucrando, e historicamente sempre se lucrou em cima das mulheres, sempre. Sempre, a base da sociedade foi moldada dessa forma. Só que quando esse controle, quando a mulher saiu de uma parte de ser explorada, uma parte passiva, e começou a ser a dona do seu capital e do seu corpo, este é o problema. Então, agora que você falou um pouco sobre a sua história de vida, como que você caiu no mundo do mercado adulto? Dando a mãozinha pra ela. Ai. Será que eu vou conseguir falar depois disso? Então, aí voltando, né, pro contexto de, poxa, me reconectei com a dança, me conectei com o pole, me conectei com mulheres. E o pole, ele é uma modalidade que nasceu do strip. Muitas polidancers tentam apagar essa história, tentam se dissociar dela, mas os passos que a gente faz nas aulas, por mais atlética que seja a aula, você pode não fazer um movimento de dança que seja. Você pode ir lá e só se pendurar e fazer força. Mas aqueles movimentos que você está fazendo foram inventados por strippers, foram aprimorados por strippers. A primeira professora de polydance fitness da história era stripper. Tive a sorte, né, de sempre fazer aula com pessoas que honram a história, que honram quem veio antes da gente e quem inventou isso que a gente está fazendo. Porque também é muito conveniente você chegar em um contexto, em um mercado, e principalmente no mercado adulto isso é muito comum. A pessoa quer vir chupar aquele creme, aquela cereja do bolo e todo o resto da coisa. Poxa, eu quero uma foto linda, pendurada, toda elaborada para colocar no meu Instagram e ganhar um monte de like, mas eu não quero que me associem com algo que esteja relacionado ao trabalho sexual. Então eu fui estudar sobre, pesquisar sobre, e eu também me senti muito atraída por esse universo. Eu fazia aula de polydance, mas falei, gente, eu quero dançar na boate. Eu quero me apresentar, eu quero... O seu lado artista começou a florescer. Uhum. E assim, existem palcos de polydance para polydancers, de festivais, de campeonatos. E é muito legal. Mas aí, quando começou a surgir palcos artísticos e até mesmo eróticos, eu achei muito mais interessante. Você sempre teve uma boa relação com o seu corpo, com a sua autoestima? Como foi essa parte? Ela deu uma risada aqui, ela deu uma risada... E é óbvio que não, né? Somos mulheres, a gente sabe como é difícil a gente se relacionar com o nosso próprio corpo. Se conectar com o nosso corpo de uma maneira mesmo positiva. Sendo uma pessoa bem padrão, né? Sim. No seu caso. Sim, tem uma máxima, assim, de que toda mulher vê uma foto antiga de, sei lá, 3 anos atrás e fala, nossa, eu era lindo. E aí você se lembra que nessa época você se achava horrorosa e ficava tentando mudar coisas que hoje você olha assim e vê, como eu via defeito nisso. Por quê? Da onde vinha?
Então, eu sempre tive várias questões com o corpo, desde a adolescência, assim como acredito que todas nós temos. E ela vinha de vários lados, assim, tanto da minha família me pressionando, porque, nossa, eu tenho 4 irmãs e um irmão, de pais diferentes do meu. Então, a nossa composição genética já é bastante diferente, minhas irmãs são muito esguias. E eu sempre fui um pouquinho menos esguia do que elas, apesar Isso de sempre ter. isso que ela está aqui nessa banheira, mas ela é uma modelete, tá, Sim. gente? Então, mesmo sempre tendo sido magra, eu ouvia dentro de casa que Você eu tava gordinha, você tava cheinha, você tava, tipo, saindo do tava ninho ali. fora. O patinho feio O da patinho família. feio mesmo. Eu falava, não, você é muito magrinha, mas assim, se você fosse mais magrinha, que tal? E também, por um outro lado, né, eu via as meninas da escola com peitão, bundão, cinturinha, e eu sempre fui mais chapadinha, assim, retinha, e eu tinha várias questões. Acho que o primeiro momento que eu construí uma autoestima em relação ao meu corpo foi quando eu comecei a fazer academia, só que aí eu já tinha lá pros meus 19 anos. E aí eu via, né, o meu corpo mudando, respondendo rápido às mudanças, e eu fiquei, uau, meu corpo é muito legal. E também dançar, estar exposta, que aí você faz pole, você tá com um conjuntinho curto, porque você precisa da pele para ter atrito Aderência. com a barra. E a sala tem um monte de espelho. Então você vai se acostumando a olhar para aquele corpo que você tem e você dessensibiliza um pouco o olhar crítico. Eu acho muito importante a gente dar uma atenção nessa fala aqui, de como você construir uma autoestima e você se dessensibilizar é uma questão de hábito, prática, costume. Então, se você é o tipo de pessoa, cara, como sexóloga, eu tive acesso a muitos relatos e mulheres que tomavam banho de luz apagada porque não conseguiam olhar para o próprio corpo. E isso é uma coisa assim extremamente sensível, triste, problemática. Então, muitas vezes a gente fala, a pessoa tem questões com o corpo, mas a gente não consegue ter noção da dimensão disso. São pessoas que não conseguem lavar as próprias partes íntimas devido a tantos bloqueios que tem em relação ao próprio corpo. E aí eu gostaria muito que você falasse qual foi esse momento de virada de chave na sua vida de eu estudo, eu tenho uma profissão, digamos assim, baunilha, e como que você decidiu monetizar esse seu lado mais artístico, mais corporal, depois dessa experiência que você teve com o pole dance, com outras mulheres, com essa bagagem? Sim. Só complementando aqui para falar sobre a minha relação com o corpo, por mais que, né, tenha passado por problemas de autoestima, por problemas de autoimagem, eu sempre fiquei muito confortável em mostrar o meu corpo. Usar roupa curta, me trocar na frente de outras pessoas. Eu nunca tive esse pudor, assim, de, ai, nossa. Você viu o corpo como um corpo e não como uma sexualização, uma putaria. Porque antes de toda a sexualidade, antes do desejo, dos pudores, das pressões estéticas até mesmo, o corpo é a matéria que permite a gente existir. Tinha um pouco já de uma visão dessa forma. Acredito que parte por ter crescido com muita gente, crescido com muita mulher, a gente estava sempre muito à vontade. E isso foi reforçado de uma maneira mais formal pelas pessoas com quem eu fiz aula de dança na vida adulta, de trazer o corpo como função e não só como um objeto de apreciação ou de ódio. Ou de uso, né? Ou de uso. Então, isso me facilitou muito para querer mostrar mais. E, assim, desde que começou a bombar OnlyFans, plataformas de venda de conteúdo, enfim, muita gente chegava em mim e fazia, por que você não faz? Entendi. E se você fizesse? Eu falava, e a minha resposta sempre foi, cara, eu tenho muita vontade. Porque eu sempre tive muita vontade. Quando eu era mais nova, lá nos anos 90, início dos anos 2000, eu falava, gente, meu sonho é sair da Playboy. Eu queria ter essa experiência de mostrar, de ficar pelada, de deixar as pessoas me verem.
Você acredita que é possível uma pessoa que não tem autoestima, ou que odeia o corpo, ou que ainda tá nesse processo de não se aceitar, você acha que é possível a pessoa começar esse trabalho e ter sucesso? Eu acho que é possível desde que ela esteja disposta a redefinir essa relação que ela tem. Eu acho, inclusive, que seja o palco, seja as plataformas, qualquer coisa que te exponha mais, eu acho que ela pode até ser uma ferramenta para você se olhar com outros olhos e se entender o seu corpo de uma outra forma que não é essa forma tóxica que você carrega. Às vezes você tira uma foto, você fala, nossa, não sei, tô insegura, mas aí você publica e você recebe um monte de elogios a algo que você nem tinha percebido que estava ali naquela foto. Porque os olhos que a gente se olha sempre são muito duros. Eles são muito duros. Muito cheio de defeito. Então eu sempre falo para as minhas alunas, às vezes elas me falam, ai, mas eu tô insegura, ai, mas eu não gosto de tal coisa no seu corpo. E eu falo, quando você vê foto de outra mulher, você olha e fala, meu Deus, que mulher ridícula, isso merecia pena de morte. Aí ela fala, não, lógico que não. Eu falo, por que você acha que outras pessoas vão te ver com essa carga? E aí ela fica tipo... A gente precisa aprender a ser generosa com a gente, da mesma forma como a gente é com as nossas amigas, com as pessoas que a gente admira, com as mulheres que a gente nunca viu na vida, mas segue no Instagram. Uou, que e fica, deusa! nossa, que mulher linda! E volta esse olhar pra você. É possível uma mulher comum, real, gente como a gente, também alcançar isso? Totalmente. É o que as pessoas mais querem. Falando um pouco em câmera, em usuário, o pessoal tá de saco cheio de pessoas plásticas, daquele rosto igual, harmonizado, padronizado, do mesmo preenchimento labial, da mesma bichectomia, do mesmo aplique de cabelo. Quanto mais autêntica você for, quanto mais diferente você for dentro da sua individualidade, não é aquela diferença forçada para atender a uma expectativa mais alternativa ou mais diferentona. Não, o que você tem dentro de você, o que você tem no seu corpo, na sua carne, na sua pele, é muito interessante porque é seu e é só você que tem aquilo. Eu queria perguntar se você tem mais alguma coisa para falar nessa primeira etapa da nossa aula cast, Patroa Cast, Patroa Flix. Se tem alguma coisa mais sobre você, a sua vida, o seu pessoal, para na segunda parte a gente falar sobre de fato as estratégias, aquilo que te tornou hoje uma modelo top, uma modelo que fatura, uma modelo que consegue, né, viver sendo paga para ser quem é. Então, por favor, se você tiver coisas que você acha interessante compartilhar, fatos sobre você, esse é o momento. Então, eu acho que dentro dos seus questionamentos eu já trouxe bastante coisa importante. Mas eu queria frisar, dar uma resumida assim em tudo que foi falado e frisar que não tem corpo errado. Não tem história de vida errada, não tem... você tem a sua personalidade, você tem o seu corpo, você tem a sua história, o seu corpo ele carrega a sua história. Desde a sua ancestralidade, quem são os seus pais, isso está impresso no seu corpo, está impresso no seu DNA. O que você gosta de fazer? Como você passa seu tempo? Poxa, você passa seu tempo dançando, escalando, eu sempre brinco com ela. Quais são os assuntos que você consegue falar por 5 horas seguidas? É isso que você tem que usar como as suas maiores ferramentas de ser quem você é. Eu acho que é um grande erro das pessoas simplesmente querer usar uma fórmula ou copiar. Quando você conquista o superpoder de entender quem você é e usar isso como algo para você mostrar e se orgulhar e não algo para você se envergonhar e se esconder, é esse o ponto de chave que traz quem tá aqui. Porque quem você é tem valor. E se você souber usar esse valor a seu favor, aí não tem quem te pare. O céu é o limite. O céu é o limite. Muito obrigada por essa primeira etapa. Então agora a gente vai começar a segunda parte. Então eu queria deixar aqui
até o momento, o meu agradecimento por você estar aqui dispondo do seu tempo, da sua trajetória de vida, do seu conhecimento. De coração, muito obrigada. Eu agradeço o convite, Gente, ela falou que foi a primeira vez que ela deu entrevista. Parece, vamos falar a verdade. Olha que linda, acho que ela tem, é um talento que ela tem. Vamos explorar isso também. Então, muito obrigada por estar acompanhando até aqui. Bora agora para a parte 2, onde nós vamos falar, assim, de uma maneira mais prática, tá? Uma parte até um pouquinho mais técnica sobre o que deu certo, o que não deu certo, quais foram estratégias, o que você pegou ali fazendo o trabalho, porque tem muita coisa que não adianta. É muito diferente você estudar e você colocar em prática. É lógico que o estudo, ele te prepara para você fazer a coisa com mais confiança, para de fato você encurtar o caminho. Mas tem coisa que é só ali no dia a dia. Então agora nessa segunda parte nós vamos tratar disso. E espero você nessa segunda parte juntinhas na Banheira Cast. Banheira Cast. É isso.